Olá, boa tarde a todos. Então, na nossa hoje, a última aula antes da, da prova, o que eu vou falar para vocês? Eu vou falar hoje um pouco a respeito e continuar sobre a matéria orgânica, mas hoje nós vamos falar sobre as propriedades químicas, físicas e biológicas da matéria orgânica. Então, partindo da aula passada, né, a gente teve aula semana passada, o congresso, e a outra aula a gente teve sobre matéria orgânica, mas a gente pegou outra parte. Então, partindo da aula passada, né, o fim os ácidos úmicos, fúlvicos, a explicação toda de onde eles vêm, a decomposição de matéria orgânica, para a disponibilidade dos nutrientes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essas propriedades. Né? Então, a matéria orgânica ela é algo extremamente importante para o solo e dentre as suas propriedades ela tem as partes químicas, né? Os compostos químicos são liberados, disponibilizados. A propriedade física que está relacionada à agregação do solo, né? Com esses ácidos que são liberados, eles possuem essa capacidade de agregar as partículas de solo. E a parte biológica, que a condição a partir daquela macro, meso e microfauna, os micro-organismos que ali habitam e podem ser benéficos nas grandes maiorias ou não, né? Mas na matéria orgânica, a parte biológica é muito importante e é benéfica assim sendo para o solo. Então, a gente vai começar agora com a parte química, né? Então, a parte química são aqueles compostos liberados pela matéria orgânica, né? A relação da matéria orgânica com a capacidade de troca de cátions, a gente já falou sobre isso aqui, né? Inicialmente no curso. E então, a CTC, ela é influenciada pela matéria orgânica? Sim. Né? Então, essa capacidade de troca de cátions é definida como a quantidade que o solo vai ser capaz de reter, permutar em relação às cargas negativas presentes. Então, por exemplo, a CTC 25, um número aí, né? Ela vai ter, consequentemente, um maior teor de matéria orgânica, mais argila. A gente até fez um exercício, umas aulas passadas bem bacana, né, sobre isso, sobre o estudo do solo, que tinha uma saturação de base diferente, um CTC mais elevado, mas tinha muito alumínio. E já uma CTC menor, ela vai ter menor matéria orgânica e uma textura mais arenosa. Então, não vai ter condição de reter essas cargas. Então, obviamente, a geração de cargas variáveis negativa está relacionada à matéria orgânica também. Então, a própria matéria orgânica, o humus, é um coloide. Então, existe uma elevada capacidade dessa troca da matéria orgânica relacionada às suas características, né, às suas cargas. Ela por si só já possui muitas cargas. E aqui algumas relações, né, os solos organossolos, né, o humus, aliás, desculpem, as vermiculitas, né, os mectitas. Aqui mais para o final a gente vai ter o quê? Aqueles óxidos de ferro e de alumínio. Então, se a gente pensar a matéria orgânica como sendo bem complexa, ela conforme for aumentando, ela vai ter então essa característica das capacidades de troca de cátion. As cargas elétricas, que foi o que eu falei para vocês. Quando a gente tem as cargas elétricas da matéria orgânica, que ela gera essa energia, que ela gera, aliás, as cargas, está relacionados aos grupamentos carboxílicos e fenólicos que correspondem à composição da matéria orgânica. Então, essas cargas surgem dessa dissociação dos grupos funcionais. Então, esse desenvolvimento de cargas das substâncias úmicas é oriunda dessa dissolução e também é dependente do pH. Por isso que chamam de cargas variáveis, que eu falei agora. Então, ela também é responsável por aumentar a CTC se presente. Né? Então, a gente tem uma característica de linear. Então, conforme eu aumento, eu tenho uma dispersão linear no aumento do carbono orgânico ou da matéria orgânica. E também, além das cargas e retenção e propriedades de
de fertilidade em relação às cargas, a matéria orgânica vai fornecer nutrientes que ali estão. Então, a decomposição da matéria orgânica vai disponibilizar também nutrientes. Então, a gente tem aí alguns nutrientes, né, como o nitrogênio, o fósforo, o enxofre, o magnésio, o cálcio. Aí a gente vai ter, aqui a gente tem nitrato, né, o fosfato, né, o sulfato, vai ter aí o amônio. Então, essa decomposição da matéria orgânica, que é o resultado dos micro-organismos, vai disponibilizar também nutrientes. Então, com a mineralização dessa matéria orgânica, né, lembrando que a matéria orgânica ela já é um composto diferente de um material orgânico ou de uma cobertura vegetal que está ali disposta e ainda não foi decomposta. Quando sofre essa decomposição e a matéria orgânica é mineralizada, vai produzir então o carbono, né, o dióxido de carbono, o amônio, o nitrato, o fosfato e o sulfato. E o efeito disso é a nutrição, é uma fonte de nutrição das plantas. Então aqui, né, a gente tem a matéria orgânica sendo sinônimo de fertilidade, isso a gente já fala, né? Quanto tem de solo lá? É rico em matéria orgânica. A gente já sabe que é um solo com características ótimas, excelentes de fertilidade. Né? Então, a gente vai ter os efeitos, né, dessas características aí da matéria orgânica, né, das composições dela, no aumento da absorção de íons, o aumento também do crescimento radicular, na velocidade enzimática, né, com relação ao ciclo de Krebs, o aumento então no conteúdo da clorofila e o efeito na síntese proteica. Então, quando a gente tem esse aumento desses compostos orgânicos, todos que a gente falou, eu vou ter então a absorção dos íons, né, um aumento dessa absorção de íons, o crescimento das raízes, na velocidade enzimática, no aumento do conteúdo da clorofila e o efeito na síntese proteica. Então, a gente tem tudo isso relacionado aos compostos orgânicos, né? A gente tem aí os compostos orgânicos, todos eles, né? Proteínas, carboidratos, peptídeos, aminoácidos. E também tem os xenobióticos, né? Que são, na verdade, são compostos gerados por um sistema biológico e que estão relacionados à decomposição. Então, a gente tem aqui, né, os inseticidas e os herbicidas relacionados a isso, né? Então, a gente tem esses xenobióticos que estão relacionados aos compostos que são resistentes à decomposição, que são os persistentes naquela parte do solo, né? Então, a matéria orgânica também está relacionada a isso. E essa relação da matéria orgânica com esses xenobióticos está relacionada à bioatividade, né, a persistência, a biodegradabilidade dos pesticidas. E modifica também a taxa de pesticida para um controle efetivo. Então, a matéria orgânica em alta concentração vai influenciar todos esses parâmetros, sendo necessário o conhecimento dessa interação de matéria orgânica e alguns desses xenobióticos, que no caso são os componentes químicos, geralmente por agrotóxicos, qual é essa relação e o comportamento da matéria orgânica em relação a isso. Então, né, é um comportamento dos pesticidas no solo, para vocês terem ideia, a gente tem que eles, quando são colocados no solo, a gente fala, ele tem bastante persistência. Significa que a relação dessa biodegradação é pequena, é menor, na verdade, mais lenta. Então, quando a gente tem, né, a aplicação do pesticida, a gente pode perder ele,
né, pela superfície, ele pode volatilizar, ele pode absorver, pode adsorver também, né? Aí vai a parte da degradação química e a fotodecomposição, dependendo desse pesticida. E também ele vai embora junto com a colheita, né? Então, esse é o fluxo e o comportamento do pesticida. A matéria orgânica, então, está relacionada também com essa parte de persistência ou não do químico. Já relacionado às propriedades físicas, a gente tem, né, que tem atributos que são condicionados e relacionados à matéria orgânica. Por exemplo, quanto maior a matéria orgânica, maior a agregação, a coloração é mais escura, diminui a densidade, você tem mais aeração nesse seu solo, você também tem mais umidade, você tem maior taxa de infiltração, menor problema com erosão, né? Então, a cor escura, a gente relaciona isso à degradação, então, do material vegetal e a ocorrência, aparecimento do humus, que é o processo, né, da matéria orgânica. Então, a gente tem aí alguns estudos que falam sobre a questão de aumento de temperatura também, né? Então, quando você tem a coloração do solo, você aumenta a temperatura, quando incorporada e quando ela não está na superfície, em formas de restos culturais. Daí a gente vê aqui as temperaturas do solo, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui esse gráfico, que é o sistema convencional ou o sistema de plantio direto, né? Então, a gente tem que, partindo, né, da mesma profundidade aqui, nós temos, então, que o sistema de plantio direto, pela deposição do material vegetal, possui temperaturas mais baixas, né? E também mantém uma temperatura mais constante sem maior amplitude, né? Então, o grande problema é a gente ter uma amplitude, uma discrepância muito grande entre as temperaturas, o que pode ocorrer um prejuízo aí na lavoura, né? Então, quando a gente fala da densidade do grau da aeração, a densidade do solo ela é inversamente proporcional. Se eu tenho bastante matéria orgânica, minha densidade é menor, porque eu tenho maiores espaços porosos, e isso, os meus macroporos expandidos, ele aumenta o volume e diminui o peso, então minha densidade vai ser menor. E com relação à umidade também, a matéria orgânica ela é comparada a uma esponja, então ela é capaz de reter até 20% da umidade. 20 vezes o seu peso em umidade. Né? O ácido fúlvico, então, também tem essas características. Então, um solo com alto teor de matéria orgânica e solo com baixo teor de matéria orgânica, né? Então, a retenção é muito maior. Aqui não dá dando para ver a foto, tá? A taxa de infiltração e o escoamento, então, sendo essas questões relacionadas à erosão, como eu falei. Então, as perdas de solo ao longo dos anos é muito maior e ocasionado por com muito mais impacto em solos com baixa quantidade de matéria orgânica, ou pelo menos nem que tenha uma proteção ali, né, como o sistema de plantio direto. Então, escoamento superficial, o carregamento dessas partículas de solo é muito maior em solos com menores quantidades de matéria orgânica. Né? E com relação à agregação, o que é a agregação? Eu falo assim, aquele solo é mais agregado do que o outro. O agregado é como se fosse um aglomerado de minerais, né? Da areia, do silt e da argila. Mas também o composto dele possui resíduos vegetais, microbianos, a matéria orgânica também. Então, é como se fosse uma junção de
partículas minerais junto com resíduos vegetais, e a matéria orgânica é como se envolvesse tudo isso e colasse tudo isso, né, junto aos micro-organismos que exudam também compostos capazes de fazer essa agregação. E é importante a alta agregação? Muito, porque um solo bem agregado, ele se torna um solo mais resistente também. Não vai ser facilmente erodido. Né? Algumas, na matéria orgânica, essas fotos de microscópio, a gente consegue ver, então, a formação das hifas dos fungos. Então, a gente tem fungos muito bons, por exemplo, os micorrizas, que são responsáveis aí por retirar o fósforo retido dos coloides. É um processo muito eficiente em relação à microbiologia. E a gente tem, então, nesses agregados também os fungos, as bactérias benéficas e etc. Então, também os exudatos, né, das raízes, do próprio fungo, a gente tem que são agentes também colantes e cimentantes que faz com que você aumente os seus agregados a partir disso. Né? Então, a gente tem essas características. Então, o agregado é como se ele fosse essa partícula, né? Então, a gente tem a areia, aqui, o silt, né? Na verdade, a argila, os óxidos de metais aqui, a água e os microbianos, né? Então, as partículas. E como que elas são quebradas? Práticas de manejo, por exemplo. Se você tem um revolvimento muito excessivo, você quebra esses agregados. E é o que acontece quando a gente fica fazendo muita aração e gradagem numa área de forma desnecessária. A gente pode ter também relação aí à mineralogia, então, a expansão da argila, e a dispersão também via impacto de gotas de chuva. Então, a gente pode também ter a desagregação por falta de proteção do solo aí com material vegetal depositado. E esse rompimento dos agregados, né, também é uma característica de solos que apresentam, ao longo do tempo, baixa matéria orgânica. Então, quando a gente tem aqui, antes, né, da chuva, a gente tem, por exemplo, a alta matéria orgânica e baixa matéria orgânica, né? Quando a água vem, ela vai encher esse material agregado. Já os agregados desfeitos, ele não consegue, porque ele é vazio. Então, quando a gente tem depois da chuva, o que vai acontecer? Esses agregados, eles aumentaram em volume porque absorveram, e esses aqui viraram uma verdadeira sopa, que não tem estrutura alguma. E é o que acontece no campo. Então, a gente tem que a matéria orgânica, ela consegue maior estabilidade desses agregados. E, por fim, né, é falar a respeito da parte biológica, que é hoje um grande desafio para todos nós, não só, óbvio, né, relacionado à matéria orgânica, mas a manter um solo saudável, manter um solo com boas características biológicas é de suma importância, e eu vou explicar por quê para vocês. Então, falando do micro-organismos, da parte biológica, quais são as funções desses organismos no solo? Então, quando eu tenho elevada matéria orgânica, eu também tenho essas atividades biológicas. E quais são elas? Né? A gente tem algumas atividades diretas e algumas atividades indiretas. As atividades diretas, nós temos, então, os preenchimentos dos vazios, a pedoturbação, então está relacionado aí à formação do solo também, a formação dos vazios, né? Preenchimento, formação dos vazios, montículos, formação, destruição de agregados, ação sobre a erosão. Então, a gente tem tudo isso, né? Essa ação relacionada aí à parte de cima do solo. Já a parte de baixo, a gente vai ter a produção de constituintes, a ação da decomposição do material vegetal, a ação, pessoal, liteira é resto cultural, resto animal em cima, tá? A ação sobre a biota, ciclagem dos nutrientes, a água, né? Então, aqui é uma foto então da decomposição, né, da minhoca. Então, as minhocas aí
fazendo a contribuição delas, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, a comparação de locais, né, dos ecossistemas, uma floresta tropical, ela possui, então, uma grande quantidade aí de biomassa microbiana em comparação à pastagem e às culturas anuais. Por quê? Porque ela é um ambiente preservado ali, ela não vai ser perturbada. Então, essa biomassa, o que, que seria, né? Seria, então, as presenças basicamente do carbono, hidrogênio e oxigênio nas suas combinações, desde de metano, né, o dióxido de carbono, a gente tem aí algumas características, assim como a matéria orgânica, essa biomassa é capaz de transformar, então, também esses compostos que estão na atmosfera podem também transformar em compostos em solução que serão absorvidos pelas plantas. Então, é pensar que existe essa transformação quando a gente fala de bactérias diazotróficas, são aquelas que vão pegar o N2, que está presente em 78% do ar, e transformar em uma forma assimilável pela planta, ao amônio ou nitrato, a partir do que? A partir do seu consumo. Então, muitas bactérias consomem esse N2 e o seu, como se fosse resíduo, a planta consegue absorver. Então, o balanço do carbono, né, nesses agrossistemas está relacionado à decomposição. Então, 100 gramas de resíduos orgânicos, de 60% a 80% vai sair em dióxido de carbono. Aí os demais, de 3 a 30 gramas ou por cento, biomassa que vão ser consumidas pelos organismos do solo, substâncias não úmicas e compostos úmicos complexos. Tudo isso sendo que o humus, né? Então essa é a questão relacionada ao carbono. A decomposição, então, também dos resíduos orgânicos, diferentemente, é diferente as aeróbicas e as anaeróbicas, né? Então, as aeróbicas, que nós temos a condição de oxigenação, ela vai ocorrer de uma forma da oxidação, né? Então, ela tem um composto, por exemplo, com carbono e hidrogênio, que é um composto que vai ser decomposto, ele sofre a oxidação, então entra aí o oxigênio, né? E vai liberar o dióxido de carbono, a água e a energia. Já em condições anaeróbicas, são outros tipos de bactérias, né? São as metanogênicas, e aí ela passa por um processo parcial, né? Então, como é um processo, por exemplo, o propionato, ele vai ser degradado, vai dar o acetato. Aí o acetato vai ser degradado em dióxido de carbono e metano, e esse dióxido de carbono, ainda no solo, em condições anaeróbicas, vai gerar o metano e a água. Então, é um processo mais lento, né? Então, com relação aos micro-organismos e o efeito deles no solo, está relacionado também a essa disponibilidade de ar e de oxigenação. Então, pessoal, para fechar, eram essas as questões que eu queria abordar com vocês. Falar então das propriedades, dar um exemplo aqui da propriedade química, física e biológica. A química seria a CTC, a física seria a formação dos agregados e a biológica é a questão da decomposição e disponibilidade dos nutrientes, bem como um solo com alta concentração de matéria orgânica, ele tem mais vida. Ele tendo mais vida, ele vai conseguir completar melhor os processos biológicos, inclusive combater certos problemas em relação aos patógenos, né? O equilíbrio aí desses micro-organismos. E só para fechar, a relação da matéria orgânica com os agroquímicos é um ponto muito interessante que está muito em alta. Não que os nossos solos sejam riquíssimos em matéria orgânica, mas existem solos no mundo inteiro em que é um desafio essa diferenciação. Então, com isso, eu fecho o conteúdo para a prova e eu espero que
que vocês tenham conseguido pegar. No mais, eu vou passar a atividade para vocês para entregarem hoje, tá bom? Hoje não, até a semana que vem, até o dia da prova. Tá bom? Obrigada.